Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Fisiologia Animal. Hoje a gente vai falar sobre o sistema circulatório e também o sistema nervoso animal. O sistema circulatório ele é responsável pela manutenção da estabilidade celular. A constante circulação de líquido pelo corpo, que ocorre por meio da corrente sanguínea, faz com que os líquidos intersticiais, que são aqueles que estão entre as células corpóreas, estejam presentes em todas as regiões e vão auxiliar na manutenção da temperatura relativamente uniforme. Existem dois tipos de circulação dos animais. A primeira delas, que significa que o líquido que estiver circulando, ele vai ser denominado hemolinfa e vai ser bombeado pelo coração. Com intervalos, ele vai abandonar os vasos e vai gerar lacunas corporais, ele vai cair nessas lacunas corporais. E nesse lugar, as trocas vão ocorrer por difusão de substâncias entre ele e as células. E de uma maneira bem lenta, o líquido ele vai retornar para o coração e novamente vai ser bombeado para os tecidos. A segunda circulação é a fechada. Nela, o sangue nunca sai dos vasos e também não tem contato com as células do corpo. E elas vão se situar lá no líquido intersticial. No lugar das lacunas corporais, esses animais vão apresentar uma rede de capilares, de vasos de paredes, que vão ocorrer as trocas de substâncias entre o sangue e também os tecidos. A circulação, ela também pode ser qualificada de acordo com a quantidade de vezes que o sangue passa pelo coração. Na circulação simples, o que é presente lá nos animais que realizam respiração branquial, o sangue ele passa apenas uma única vez. E já na circulação dupla, que é presente nos animais pulmonados, ela vai passar 2 vezes em uma volta completa. A circulação ela também pode ser incompleta, que é quando ocorre a mistura do sangue arterial e do venoso. E ela vai ser completa quando o sangue arterial, que é rico em oxigênio, não vai sofrer nenhum tipo de mistura com o sangue ainda não oxigenado. O sistema dos animais invertebrados vai estar dividido em dois. Os animais sem circulação, que são os poríferos, no caso, as esponjas, os cnidários, que são as águas-vivas, os plateumintos, que são as planárias, e os nematódios, que são as lombrigas. Eles não possuem nenhum tipo de sistema circulatório, então as trocas de gases, de nutrientes e também discretas vão ser realizadas pelo processo de difusão. Os cnidários, eles apresentam uma cavidade chamada gastrovascular central, e essa ela vai atuar na digestão e também na distribuição de substâncias para todo o corpo do animal. Os próximos são os animais com circulação aberta, que são os artrópodes, que são os insetos, crustáceos, aracnídeos, etc. E a maioria dos moluscos também, os mariscos e os caracóis, com exceção dos cefalópodes, porque eles apresentam um sistema circulatório aberto e também pode ser chamado de lacunar. Nesse tipo de circulação, os vasos eles são abertos lá nas extremidades. Isso resulta fazendo com que o coração haja como uma bomba e também force a hemolinfa a circular na hemocele, que essa é a cavidade corpórea onde ocorrem as trocas de sangue e células. Nesse momento, vai ocorrer um relaxamento do coração que vai fazer com que a hemolinfa retorne. E, bom, os movimentos corpóreos desses animais, eles vão pressionar periodicamente lá nas cavidades e vão auxiliar na circulação da hemolinfa. A circulação aberta ela é boa só para animais de pequeno porte, então o processo de difusão ele é bem lento e, pela falta de estruturas anatômicas de distribuição, resultam em uma espécie de baixa pressão, sendo o suficiente apenas para alcançar pequenas distâncias. Nos insetos, o sistema circulatório é um tubo dorsal com múltiplas câmeras localizada em uma posição posterior, e a aorta, que é o vaso de calibre largo, fica em uma posição anterior à hemolinfa, que é essa bombeada pelo coração e flui pela aorta, e no final ela cai na hemocele, então entrando em contato com os tecidos do corpo e retornando ao coração por meio de pequenas aberturas. Os estilos, para ser novamente bombeada, e nesses animais, o sistema circulatório ele é responsável por mediar as diversas trocas químicas entre os órgãos do corpo, transportando nutrientes, hormônios e metabólitos, que são os excretados.
No sistema circulatório fechado, que é presente em todos os anelídeos, moluscos, cefalópodes e também invertebrados, o líquido circulatório é o sangue e ele circula exclusivamente em vasos, que vai gerar uma pressão muito maior e também rápida para o fluxo. E isso vai resultar a ele atingir grandes distâncias e se tornar muito mais forte no transporte de substâncias. Esses animais, eles possuem um ou mais corações que bombeiam o sangue para dentro de vasos grandes, os quais são ramificados em vasos menores até se infiltrarem lá nos órgãos. Os anelídeos possuem hemoglobina, porém não têm hemácias. Cada minhoca tem entre 2 e 15 pares de corações para permitir a distribuição de sangue por todo o seu corpo. Eles apresentam um grande vaso dorsal que conduz o sangue para toda a sua parte anterior, e os 2 vasos centrais, que conduzem o sangue no sentido oposto, conectando o vaso dorsal e o ventral. Algumas espécies elas possuem vasos sanguíneos laterais, que também são conhecidos como corações laterais, pela propriedade de contração rítmica. O vaso dorsal e os ventrais eles também se ramificam em redes capilares que se irrigam e nutrem as diversas formas de regiões do corpo do animal. O sangue que circula nos capilares próximos ao tegumento, ele é capaz de absorver o oxigênio e liberar gás carbônico. O sangue ele também recolhe os metabólitos e as excretas produzidas pelos tecidos internos. Os equidenos eles não apresentam sistema circulatório e a distribuição de substâncias se faz por meio do líquido celomático, que é o líquido incolor que circula pelos canais localizados ao longo do corpo e também pelo sistema ambulacral. A última parte do sistema circular animal é sobre os vertebrados. O anfíxio, que é o subludicordados marinhos, apresenta o sistema circulatório intermediário, que significa que é entre o aberto e o fechado. Apesar de ter vasos eferentes e aferentes, eles não possuem capilares e o sangue tem contato direto com as células do corpo. Esses animais eles não possuem coração, apenas um vaso pulsátil localizado em uma região central do corpo do animal. Os peixes eles possuem circulação simples e completa, que faz com que exista apenas um circuito, que é o coração, brânquias, tecido do corpo e coração. Em nenhum local ocorre a mistura de sangue arterial com venoso. O coração dos animais é bicavitário, que significa que é formado por 2 câmeras, um átrio e um ventrículo, por onde apenas passa sangue venoso, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. O átrio, ou aurícula, é uma câmara que recebe o sangue vindo dos tecidos. Mediante a estrutura anterior, que é o chamado seio venoso, que é onde fica várias veias provenientes dos tecidos, se encontram e formam uma pequena dilatação. O ventrículo, que é a câmara com parede muscular espessa, ela bombeia o coração, bombeia o sangue que vem do átrio para a região denominada cone, que em alguns peixes cartilaginosos, ou também para um espessamento da aorta em peixes ósseos. Por meio da aorta ventral, o sangue ele é bombeado para os arcos aórticos, que originam os capilares das brânquias, que são os capilares respiratórios. À medida que vai pelas brânquias, o sangue ele realiza trocas gasosas com a água, que ele recolhe o oxigênio e libera o gás carbônico, o qual é denominado sangue arterial, recolhido pela aorta dorsal. O sangue ele é distribuído para todas as partes do corpo por meio de vários ramos. Na passagem pelos capilares das brânquias, a pressão é dissipada, se tornando relativamente lenta o fluxo do sangue pelo corpo. Nos anfíbios, simultaneamente ao desaparecimento das brânquias e ao surgimento dos pulmões, ocorreram várias modificações no coração e também nos vasos sanguíneos dos anfíbios, em relação à questão dos ancestrais. O coração ele é tricavitário, que significa que ele possui 2 átrios. Um que recebe o sangue arterial dos pulmões e outro que recebe o sangue venoso dos tecidos. Os 2 átrios, eles embocam num único ventrículo, onde o sangue misturado é bombeado pelos troncos arteriais simultaneamente para os pulmões e restante do corpo. Portanto, a circulação dos anfíbios é dupla e incompleta, ou seja, consiste em uma pequena circulação, coração, pulmão e coração, em uma grande circulação, coração, tecidos do corpo e coração.
No ventrículo único ocorre a mistura do sangue venoso e arterial. No entanto, ao contrário do que a gente pensa, a mistura do sangue no ventrículo não é tão danosa por dois motivos. O sangue que vem do corpo ele é parcialmente oxigenado, e que ao passar pela pele, que é a respiração cutânea. 2. Que é os fatores hidrodinâmicos que fazem com que a mistura no ventrículo seja apenas parcial. Já nos répteis, a circulação ela é dupla incompleta. E a dupla é por causa que o sangue ele passa duas vezes, o arterial e o venoso, lá no coração. E a incompleta é porque é a mistura do sangue venoso e do arterial no ventrículo. E o coração dos répteis, em geral, eles têm dois átrios e um ventrículo parcialmente dividido pelo septo interventricular, que é o septo do Sabatier, o qual impede que haja maior mistura entre os sangues arterial e venoso. Uma exceção a esse padrão ocorre nos répteis crocodilianos, cujo coração tem 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos. Embora haja uma mistura de sangue no forame de Panisa, que é intercomunicação entre as artérias aorta e pulmonar, ocorre a mistura do sangue nas artérias que saem do coração. E as aves e os mamíferos, eles apresentam circulação dupla e completa, que é também como ocorre lá na circulação dos répteis, que é onde o sangue passa duas vezes, arterial e venoso, lá no coração. No entanto, trata-se de uma circulação completa porque não há mistura do sangue arterial com o venoso, uma vez que há 2 átrios e 2 ventrículos no coração desses animais. O sangue venoso proveniente dos tecidos chega ao átrio direito e segue para o ventrículo direito, onde ele vai ser bombeado para os pulmões. Uma vez oxigenado nos pulmões, o sangue ele vai ser levado até o átrio esquerdo e em seguida ao ventrículo esquerdo, onde ele finalmente vai ser bombeado com pressão para os tecidos. A ação das células nervosas, os chamados neurônios. A coordenação hormonal ela conta com a participação de hormônios, substâncias químicas que se espalham pelo sangue e conectam diversos órgãos, que vão controlar as ações. A coordenação nervosa dos animais pluricelulares surge pela primeira vez nos cnidários e vai ser representada por um tecido formado por células nervosas que se organizam como uma espécie de rede. Ao tocar em uma hidra com uma pequena agulha, em determinado ponto do corpo, vai meio que gerar um impulso nervoso que vai se propagar na forma de uma onda. Não existe um centro de comando do organismo, que vai ser assim, ó. Com o aparecimento dos animais com dissimetria bilateral, passaram a ter duas novidades, que é um avanço, que a cabeça ela vai gerar a cefalização e a centralização do sistema nervoso. A cabeça ela vai passar a abrigar a porção mais desenvolvida do sistema nervoso. A planária, por exemplo, que um platelminto ele vai se iniciar numa central de coordenação do organismo na forma de massas globosas. Os gânglios cerebroides, que atuam na forma de um cérebro, os movimentos eles já são mais coordenados e as respostas mais controladas e eficientes. Nos molúsculos, a coordenação nervosa ela continua a ser feita por um sistema ganglionar. E nos mais complexos, como os polvos e as lulas, existem os chamados cérebros, que são controladores das atividades dos animais, onde eles vão ser capazes de executar ações altamente complexas, como, por exemplo, o reconhecimento da forma de objetos e de cores. Nos vertebrados, o sistema nervoso ele é muito mais elaborado e complexo. O turbo nervoso central, sobre considerável aperfeiçoamento diante dos grupos mais simples até os mais complexos, formando-se os órgãos especializados no controle de diversas funções sensoriais e motoras, que facilitaram o ajuste do organismo desse animal aos mais diversos meios. E, bom, foi a partir do homem que o sistema nervoso ele atingiu a máxima complexidade, que foi a partir de características inexistentes nos outros vertebrados, como a capacidade de discernimento, o raciocínio lógico e a habilidade de pensar e executar ações bem difíceis referentes a estímulos ambientais, que favoreceram a dominação do ambiente. E bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima!